Olha, Lula promove fake news, acusa ex-presidente de crime e será processado. Aparentemente, sóbrio, o presidente Lula do PT, especialista em chutar números para uso político, afirmou na sexta-feira passada que morreram 700 milhões de brasileiros durante a pandemia da Covid-19, diante do silêncio de uma plateia amestrada. A fala mentirosa foi na cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para o setor cultural em Salvador, na Bahia. O absurdo não mereceu nenhuma correção das autoridades do público restrito que compareceu na solenidade, embora o Brasil, segundo dados do próprio IBGE, tenha 207,8 milhões de habitantes, com base na prévia do censo 2022. E uma das atentas agências que denunciam fake news apareceu até agora para corrigir a mentira e a desinformação de Lula. Diante disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá processar Lula após as declarações dadas pelo petista lá em Salvador. Além do número mentiroso sobre as mortes da Covid no Brasil, Lula afirmou que o ex-presidente teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de 8 milhões de dólares, em nome de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, o que é negado por Bolsonaro. Vou processar o Lula com duas ações, civil e criminal. Uma, ele diz que das 700 milhões de pessoas mortas pela Covid-19, eu matei 300 milhões. E a outra, que eu teria uma mansão nos Estados Unidos em nome do coronel Cid, afirmou Bolsonaro em uma rede social. Essa questão dele falar 700 milhões, é evidente que isso aí foi um ato falho, né? Não necessariamente uma mentira. Agora, essa acusação que ele faz, quem faz a acusação tem que provar, tá certo? O Bolsonaro em processá-lo por isso que o Bolsonaro entende como sendo uma mentira. Aí eu me lembro também daquele outro caso lá atrás, Paulo, envolvendo o Sérgio Moro, né? Quando o presidente também afirmou que era armação, aquela questão da possibilidade de sequestro do Sérgio Moro, também é outra coisa que caberia ao Sérgio Moro processá-lo, né? Exatamente, né? E agora Fala sem provar, né? O problema está exatamente isso, na narrativa, né? Quando era do outro lado, com esse tipo de informação, era fake news, e talvez o Alexandre de Moraes já tivesse até inserido essas informações no inquérito lá das fake news. Agora que é do outro lado, né? É um equívoco, fato falho. Na verdade é que esse cidadão, ele se vangloria de chutar números de qualquer forma, nem pensa no que está falando, né? E sai falando números absurdos, né? Ou seja, mais que a própria população brasileira diz que morreu durante a pandemia, porque não tem nenhum compromisso com a verdade, com os fatos, com os números com o qual ele se destina. E tem gente que acredita ainda nessas falas mentirosas desse cidadão, principalmente quando se traz dados aí em relação àquilo que ele está tentando formar na sua narrativa. A verdade é exatamente essa, né? Se fosse ao contrário, já estaria em todas as redes sociais, em todos os sites, todo mundo batendo em cima da chamada fake news, da desinformação, né? Agora, como é do outro lado, é a fake news do bem. Com relação às acusações do crime, lá com relação à mansão, exatamente, se o Lula tem as informações que prove, caso contrário, o ex-presidente tem o direito de processá-lo, como teria o Sérgio Moro naquela oportunidade, e que ele falou aqueles absurdos e ficou por isto mesmo, né? Ou seja, é só mais um capítulo, né, dessa história, né, das falas de bobagem do qual esse cidadão chamado Lula faz. Aliás, ele está sendo inclusive chamado e apelidado pela oposição de Dilma, né, de tanta bobagem que ele fala. Por mais que tenha sido absurdo esse número que o Lula disse lá em Salvador, né, que morreram 700 milhões de pessoas, né, quer dizer, e depois que ele falou tal despropósito, tal, né, tal coisa, e não desmentiu, nem ele nem os seus assessores ali deram uma soprada no ouvido dele. Olha, presidente, morreram 700 mil pessoas, não 700 milhões, né? Até porque o Brasil tá bem assessorado, né? 200 e poucos milhões, que não tem, teria que morrer 3 vezes a população do Brasil para chegar ao número que o Lula falou, né? Mas, como eu disse, né, curioso é que não houve desmentido depois desse número absurdo que o Lula falou lá em Palanque, né? Realmente é lamentável uma situação como essa. E essa questão, né, Farias, de mal assessoria ou mal assessorado, se dava também no governo passado. Quantas vezes no governo passado Você tinha declarações, você tinha ali pessoas bem informadas do lado e não fizeram essas correções e deixaram aquilo lá, que aí dá toda essa polêmica posterior. Isso exatamente poderia ter sido resolvido lá. Se alguém chega ali, presidente, o senhor equivocou, o senhor ia falar 700 mil, falou 700 mil, aí ele na hora corrige e faria. Mas não o faz, ou seja, parece que fazem questão de deixar a situação da forma como está e vira a polêmica que virou, né?